Fala, meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Nessa aula, filhão, o bicho vai pegar, porque a gente vai analisar heredogramas. É a aula mais importante do nosso módulo, posso dizer isso para vocês. É claro que para entender o que a gente vai falar nessa aula, você precisa saber o que a gente falou nas outras, porque a gente vai fazer um apanhadão das características dos tipos de herança que a gente viu até agora. E aí a gente vai aprender a entender como funcionam os heredogramas de cada um. Muita questão de genética no vestibular vai te dar um heredograma e você vai ter que descobrir que tipo de herança que se trata aquele heredograma, seja para você calcular as probabilidades da ocorrência de um determinado evento ali naquela família, ou então simplesmente para você responder. Às vezes a própria pergunta é qual o tipo de herança desse heredograma. Então eu montei alguns heredogramas para vocês, para a gente analisar algumas características importantes desse tipo de representação tão comum na genética. Vamos dar uma olhadinha aí? Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é um heredograma bem simples, que é muito comum a gente ver aí nas provas de vestibulares. Antes vamos entender o que é esse monte de bolinha, quadradinho e risquinhos aqui. Quadrados sempre vão representar indivíduos do sexo masculino, enquanto os círculos representam indivíduos do sexo feminino. Então homem quadradão e a mulher redondinha. Homem quadradão, mulher redondinha, homem quadradão, mulher redondinha. Quando a gente faz esse traço ligando aqui, um homem e uma mulher, se indica pra gente aqui do ponto de vista genético uma união, um cruzamento. E isso vai gerar descendentes. Então esse homem e essa mulher tem um filho homem e uma filha mulher. Aí você vai falar, pô, mas esse homem aqui tá com o quadrado pintadinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que este rapaz aqui, esse quadradão pintadinho, ele apresenta uma característica que é de interesse nosso aqui. Então, esse cara tem uma característica que o pai dele nem a mãe dele tem. Essa moça tem a mesma característica que ele lá, e esses aqui não tem. Então, basicamente, é isso que a gente tem que saber. Quadrados são homens, bolinhas são mulheres. Pintadinho quer dizer afetado, a gente vai chamar, porque em geral a gente vai tá falando de doenças genéticas, né? Mas basicamente expressa a característica que a gente está analisando, enquanto o quadradinho não pintado não expressa essa característica. E quando a gente faz esse aqui, a gente puxou um traço do cruzamento, e aí isso aqui quer dizer que esses dois são irmãos, porque eles vêm do mesmo cruzamento, ou do mesmo casamento, mas a gente sabe que para ter filho não precisa casar, né? Então vamos dar uma analisada aqui. Nosso objetivo nessa aula vai ser olhar para esses heredogramas e tentar identificar qual o tipo de herança que eles estão representando. E aí eu vou ensinar algumas manhas para vocês que vão ajudar muito nisso. Dá uma olhada aí, Primeiro lugar, a gente precisa olhar o seguinte. Sempre que a gente tiver um filho manifestando característica diferente dos pais, ou seja, aqui eu tenho tanto o pai quanto a mãe não manifestam essa característica, e o filho manifesta. Significa que esta característica manifestada pelo filho é recessivo. Por quê? Porque tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos, eles têm o gene que eles transmitem para o filho. O filho só vai receber gene que o pai e a mãe tenham. Só que se o pai e a mãe têm o gene que esse filho tem e não manifestam, significa que esse gene nestes filhos, ou nesse filho, que esse gene nestes pais, ele tem a sua característica reprimida, ou seja, outra característica domina sobre esta característica que o filho está apresentando. Então sempre que você vê pais que têm um filho diferente deles, lembra, esse filho é do leiteiro? Não, esse filho é recessivo, enquanto estes pais são heterozigotos. Então sempre que você vê essa configuração, olha só, os pais não expressam a característica e o filho expressa a característica, essa característica é recessiva. E a gente sabendo que ela é recessiva agora, a gente precisa ver se ela é autossômica ou se ela é ligada ou restrita ao sexo.
Primeiro lugar, tem mulher afetada? Se tem mulher afetada, não pode ser restrito ao sexo, concorda? Porque restrito ao sexo tá no Y, só afeta homem. O próprio nome já diz, é restrito ao sexo. Então, se afeta mulheres, ou é ligada ao sexo, ou é autossômica. E a gente vai olhar aqui, olha só. Vocês percebem que afeta homens e mulheres numa mesma quantidade. Se afeta homens e mulheres numa mesma quantidade, leva a crer que essa herança é do tipo autossômica. E aí a gente vai ter que analisar mais um dado. Porque eu disse pra vocês, isso é uma herança recessiva, certo? Numa herança recessiva, se ela fosse ligada ao sexo, a mãe teria os 2x com essa característica. Se ela tem os 2x com a característica, ela manda o x pro seu filho homem. Esse filho homem deveria ter essa característica se ela fosse ligada ao sexo, concorda? Lembra que eu falei pra vocês na aula de herança ligada ao sexo, lá na aula de cromossomos sexuais, que quando a gente tem uma herança ligada ao sexo recessiva, todos os filhos homens de uma mãe afetada também são afetados. E olha só o que a gente tem aqui. Um filho normal de uma mãe afetada. Então essa herança não pode ser nem ligada ao sexo, nem restrita ao sexo, e é recessiva. Então esse heredograma mostra pra gente uma herança autossômica recessiva. Vamos mostrar um outro heredograma aqui, ó, semelhante para vocês. Esse heredograma vai mostrar um outro tipo de característica, olha só. Aqui a gente tem um casal que os dois são afetados, olha lá. Os dois são afetados, mas eles têm um filho diferente. Se eles têm um filho diferente, esse filho obviamente é então recessivo. Se este filho é recessivo, então a gente está falando de uma característica que aqui nos pais, olha só, esses dois pais são heterozigotos. A característica é manifestada então por uma herança do tipo dominante. E agora eu vou olhar, afeta homens e mulheres? Afeta homens e mulheres, então não é restrita ao sexo. Ela pode ser ou autossômica ou ligada ao sexo. E a gente vai ver que, olha lá, tem 3 mulheres afetadas, 3 homens afetados. Afeta homens na mesma proporção que mulheres. Leva a crer que trata-se de uma herança do tipo autossômica. Então isso aqui é um heredograma de uma herança autossômica dominante. Vamos ver aqui, ó, é um heredograma muito semelhante, eu só troquei os afetados. Olha só que diferença que a gente tem aqui. A gente tem um heredograma, dá uma olhada. Só tem homem afetado, certo? E esse pai afetado só tem filhos afetados. Esse pai afetado só tem filhos afetados. Vocês percebem que, ó, o vô passou pro pai, que passou pro filho? É uma herança que só afeta homens e que não pula ninguém. Todos os homens vão tendo, ó, todos os homens vão tendo. E essa mulher não transmite pra ninguém. Logo, isso aqui é claro, é o tipo de heredograma mais simples que vocês vão poder encontrar. É um heredograma de herança restrita ao sexo. E se é herança restrita ao sexo, não convém a gente falar em dominantes e recessivos, porque afinal só tem uma cópia em cada um, então não dá para ser dominante ou recessivo. Vamos ver mais um heredograma lá. Só troquei os afetados de novo. Vamos ver, ó. Aqui a gente tem um casal normal. Um casal normal com um filho afetado. Logo, essa herança é do tipo recessiva. Já matamos metade da resposta. Essa herança é do tipo recessiva. Agora eu vou ver. Afeta homens e mulheres? Ó, tem uma mulher afetada. Se tem uma mulher afetada, não pode ser no cromossomo Y. Então essa herança ou é ligada ao sexo ou é autossômica. Nos dois casos, recessivo. Recessivo. Agora, olha só. Afeta homens e mulheres na mesma proporção? Não afeta homens e mulheres na mesma proporção. Eu tenho mais homens do que mulheres afetadas. 3 vezes mais homens do que mulheres afetadas. Isso leva a gente a crer que essa herança pode ser ligada ao sexo. E aí o que a gente tem que ter em mente? Que heranças ligadas ao sexo, de caráter recessivo, sempre que a gente tiver uma mãe afetada, olha, eu tenho uma mãe afetada aqui. Os filhos do sexo masculino vão ser afetados. Bateu? Bateu, ó. Mãe afetada, filhos do sexo masculino afetados. Mais homens do que mulheres afetados.
mas tem mulheres afetadas. E é recessivo? Matou, negou. Isso aqui é herança ligada ao sexo de caráter recessivo. Tá bom? Gente, parece confuso, não parece? Mas esse é um tipo de conceito que vale muito a pena a gente exercitar bastante, porque cai muito em vestibular e vocês podem ver que é um pouquinho complicado, exige um pouco de prática. Mas é sempre importante responder essas questões, principalmente duas questões. Tem filhos diferentes dos pais? Se tem filhos diferentes dos pais, esse filho é sempre recessivo, os pais são heterozigotos. E afeta homens e mulheres na mesma proporção? Isso vai ajudar a gente a descobrir se essa herança é autossômica ou se ela tem a ver com os cromossomos sexuais. Se a gente sabe se é dominante ou recessivo, se a gente sabe se tem ou não a ver com cromossomos sexuais, matou o tipo de herança, tá certo? E aí a gente sabe essas particularidades de cada um dos tipos de herança, a gente resolve tudo direitinho, tá bom? Gente, então não esquece de curtir a nossa página no Facebook, deixar a sua avaliação aí do que você achou da nossa aula, e a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!